Meu nome é Lara Fábio, eu faço parte do LECOB, o Laboratório de Ecologia e Conservação da Biodiversidade, que reside na UFES, a Universidade Federal de Sergipe, campus Professor Alberto Carvalho, e a gente veio nesse segundo Congresso Brasileiro de Biodiversidade Virtual apresentar o nosso trabalho sobre a atualização da categorização do risco de extinção da espécie Urbanodendron baiense para o Brasil. E os autores sou eu, Lara Fábio Rodrigues Jesus, Daniel Oliveira Reis e o professor orientador e doutor Juliano Ricardo Fabricante. Bem, iniciando, a Urbanodendron baiense ela faz parte do gênero Urbanodendron, que tem características terrícolas e tem apenas 3 taxos no Brasil e todos são endêmicos, entre eles a Urbanodendron baiense. E a Urbanodendron baiense, no CNC Flora, lá em 2012, ela foi categorizada como vulnerável pelos critérios do IUCN. Só que, como a gente sabe, as ações antrópicas aumentam mais e mais com o passar das décadas, e aí a área de ocupação dessa espécie teve um aumento também de ações de pressões antrópicas, causando degradações e trazendo novos riscos para a espécie, certo? Então isso incentivou o objetivo do nosso trabalho, que qual seria? Seria a atualização do risco de extinção da Urbanodendron baiense para o Brasil, certo? E aí, como foi que a gente fez isso? Bem, inicialmente a gente coletou os dados das espécies, utilizando as bases de dados secundárias que são online, o GBIF e o SpeciLink. A gente baixou os dados dessas espécies, limpou e organizou, certo? E exportou esses dados para o GeoCat. E o que seria esse GeoCat? O GeoCat é um site, certo, criado pela IUCN, que segue as categorias e critérios da IUCN para categorizar espécies, certo? Essa imagem aqui é a interface do GeoCat, interface inicial, quando a gente abre o site, certo? E aí a gente pode ver aqui as formas de adicionar os pontos. Tem como adicionar os pontos direto do GBIF, certo? Mas a gente acha mais seguro, mais correto utilizar tanto o GBIF quanto o SpeciLink, então por isso que a gente baixa e exporta os dados em CSV. E aí em seguida, quando a gente faz a limpeza dos pontos e organiza tudo, a gente vai seguir o princípio do mínimo polígono convexo, certo? Então a gente vai gradear essas espécies em células de 4 km² para depois contabilizar esses pontos de ocupação e poder ter a área de ocupação. E aí o GeoCat faz tudo isso, certo? E aí automaticamente ele já categoriza o critério, já categoriza a situação da espécie. E aí, logo após a gente fazer isso, a gente tem o resultado, certo? E aí, como resultado, a gente conseguiu obter uma área de ocupação para a espécie de 104 km², certo? Houve uma diminuição da área de ocupação dela e a gente conseguiu recategorizar a espécie inicialmente estava vulnerável, a gente conseguiu categorizar ela agora como em perigo. Então a gente consegue ver uma mudança bem drástica das condições de conservação da espécie, porque lá em 2012 ela foi categorizada pelo CNC Flora como vulnerável, e agora a gente já consegue enquadrar ela em perigo. Então ela passa por condições de ameaça muito grave e que pode, ocasionalmente no futuro, colocar ela numa categoria ainda mais preocupante, certo? E ela foi categorizada de acordo com os critérios B2, B3i, C2i, e a gente pode ver aqui nessa imagem o mínimo polígono convexo formado pela espécie. Então, esses pontinhos azuis aí são os pontos de ocorrência da espécie, e essa parte, esse triângulo aí, como posso dizer, esse formato geométrico é o polígono da espécie, mostrando toda a sua área de ocupação, certo? E aí, essa nova categorização é advindo de quê? É advindo das condições de ameaça que a espécie está sofrendo no momento, certo? Agora, a área de ocupação da espécie, ela está totalmente fragmentada, certo? Virou os pontos em que a espécie ocorre são pontos que se tornaram pastos, que se tornaram plantações e agriculturas, certo? Onde tem queimadas frequentemente. Isso fez com que tanto a área de ocupação e os pontos da espécie diminuísse, quanto trouxe mais perigo para ela, certo? Então, por isso que a espécie agora ela se enquadra em perigo.
o nível de ameaça na área que ela ocorre aumentou. Então, como conclusão do nosso trabalho, ainda tem outro fator, perdão, já esquecendo, ainda tem outro fator. No GeoCat, a gente consegue adicionar a camada do iTerra, que é um site, certo, criado por pesquisadores e que utiliza de satélites para monitorar as degradações ocorridas nos últimos 16 dias. Então, essa camada ela já está no GeoCat e é só vir na parte de camadas aqui embaixo e adicionar. E aí, quando a gente adiciona essas camadas, a gente pode ver a degradação que ocorreu naquele local que a gente está procurando nos últimos 16 dias. Então, as cores mais intensas, né, as cores mais quentes, mostram o nível de degradação desse local. E aqui nessa imagem aqui, a gente consegue ver esse pontinho azul aí. E esse pontinho azul é um ponto da espécie, é um ponto de coleta da espécie, é um ponto, sabe, que a espécie está lá. Mas a gente consegue perceber que só tem um ponto. E eu tenho certeza, quase certeza, eu tenho certeza que não tinha só esse ponto aí, certo? Ela não chegou sozinha aí. Existiam outras espécies aí, mas as espécies foram sumindo, porque essa área hoje é pasto, certo? Então a gente consegue ver ó, várias manchinhas de degradação, certo? Então houve queimadas aí, houve retirada de vegetação original, vegetação nativa, e isso fez com que a população da espécie diminua, os números de indivíduos da espécie diminua, e isso acarretou a nova categorização dela. E eu acredito que alguns anos à frente, algumas décadas à frente, esse ponto não vai mais existir, certo? Por causa do aumento do nível das pressões antrópicas nesse local. E aí, com isso, a gente consegue concluir, né, diante desses resultados, a gente consegue concluir que a Rhododendron baiense apresenta um risco acentuado de extinção caso as condições de conservação de suas localidades de ocorrência não sofram profundas mudanças. Então, se não houver uma iniciativa de conservação da espécie, de proteção da área de ocupação dessa espécie, né, proteção dessa espécie, ela tende a ser categorizada futuramente em critérios bem mais preocupantes. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo e-mail, pelas redes sociais ou pela própria página do laboratório. Muito obrigada.